Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos transmitir agora uma palavra para vocês formandos. Eu sei o que é estar passando por esse momento. Há 10 anos atrás também estava me formando em engenharia elétrica de telecomunicações lá na Universidade Estadual de Pernambuco. E hoje eu sou funcionário público e não exerço a engenharia, mas tenho também um curso antes da engenharia, um curso técnico de edificações, e tive uma familiaridade com essa área da área de construção, área de engenharia civil. E é muita alegria nesse momento para os formandos e para os pais, né? A confiança de que os pais cumpriram o seu papel. Não é ainda a estação final da vida de estudantes, é mais um degrau que vocês devem trilhar, né? Mas é um momento de reflexão, de nós estarmos agradecendo a Deus, porque se nós chegamos até aqui, nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Não é fácil os empecilhos que nós temos que enfrentar até chegar a esse momento, e a luta não vai facilitar a partir de agora. São apenas uma cortina que vai se abrir, e novos desafios, novas batalhas terão que ser travadas, mas louvado seja o nome do Senhor, que ajudou até aqui e continuará ajudando a todos vocês. Eu queria trazer uma reflexão, uma curta reflexão, em cima do Salmo, o livro de Salmos, capítulo 8. Queria deixar algumas palavras no final de, vamos dizer assim, um aconselhamento bíblico para vocês, mas antes disso eu queria fazer algumas ponderações acerca da grandeza e da majestade e da soberania de Deus nas nossas vidas. E o Salmo de número 8, ele vai nos introduzir a pensarmos acerca deste assunto. Você pode acompanhar a leitura no telão, e eu a farei aqui eu lerei todos os versículos. Como reverência à palavra do Senhor, eu convido a vocês, no exercício santo, de ficar em pé, somente durante a leitura, e em seguida vocês podem voltar a sentar. Amém? O título desse salmo é A Glória Divina e a Dignidade do Filho do Homem. Assim descreve as Sagradas Escrituras. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres cair o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que os visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse texto, e queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir nessa reflexão em tua palavra, e venha falar ao nosso coração conforme a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Podeis aceitar. Senhor. Amados irmãos, esse salmo no versículo 1 e no versículo 3
fala da grandeza de Deus. O salmista estava admirado a olhar os céus e as suas majestades. Quão grande era na visão dele as estrelas, o sol, a magnitude do céu. E ele fala ao Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra o teu nome, pois expuseste no céu a tua majestade. No versículo 3 ele fala, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Acredito, irmãos, que em nossa geração é um consenso acerca da criação de Deus. O criacionismo de Deus que projetou todas as coisas. Estamos falando com engenheiros que sabem muito bem o que é projetar, arquitetar, medir e calcular. Nós estamos diante de um universo milimetricamente calculado, projetado, a posição do planeta Terra, a distância que ela ocupa em relação ao Sol, em relação aos outros planetas, é uma condição de vida perfeita, são diversas, que os cientistas usam, constantes antrópicas, diversas variáveis que têm que se coincidir para que pudesse ter vida no planeta Terra. Tudo isso foi projetado, arquitetado por Deus, com incrível precisão. No início do que nós conhecemos e chamamos como ciência moderna, os cientistas, incentivados até mesmo pela fé cristã, eles começaram a estudar os fenômenos da natureza no intuito de descobrir eventuais possíveis leis do Criador. Porque se tudo foi criado, eles partiam do pressuposto que eles podiam estudar e eles chegariam a essas leis. E por mais que a ciência foi se desenvolvendo, essas leis foram se descobrindo. E, por incrível que pareça, nós estamos diante de uma precisão matemática de inúmeras casas decimais. Nós, quando definimos a lei da gravidade, ela é uma verdade intransponível e imutável. Ela foi parametrizada, ela foi projetada para servir e regir as coisas aqui na Terra, e não só na Terra, mas em todo o mundo físico. E ela é uma verdade aqui na face da Terra e na face da Lua. E a constante que está entre ela é uma constante que os homens conseguiram chegar a uma precisão matemática de inúmeras casas decimais, que nada mais é do que a impressão, uma das impressões digitais do Criador. Porque se fosse fruto de um processo aleatório, ela certamente poderia obedecer um padrão de oscilação, mas ela obedece um padrão constante. Massa atrai massa na razão direta das suas massas, na razão inversa do quadrado da sua distância, e multiplicado por uma constante. Constante essa que pode ser calculada, pode ser mensurada, e ela é uma verdade não só na face da Terra, ou não só na altitude zero, na altitude 3.000 quilômetros, em outro planeta, ela vai ser a mesma constante, porque é uma impressão clara e nítida da digital do Criador. E vocês, como engenheiros, conhecem algumas dessas leis. Essa que citei é apenas um exemplo, e não vou me delongar, mas vocês conhecem muito bem. Assim também podemos entrar no mundo, na ciência, na questão da biologia. Por mais que a gente vai se aprofundar, nós vamos ver detalhes que demonstram a digital desse Criador. E eu quero falar da grandeza desse Deus, um Deus que controla todas as coisas, conforme a palavra de Deus, pela força da sua palavra. Ele falou, haja luz, e a luz passou a existir, e com a luz, as leis que regem
todos esses fenômenos. Aleluia. E apesar da sua grandeza, irmãos, o versículo 4, se você puder deixar na tela o Salmo capítulo 8, versículo 4, o salmista faz uma pergunta e diz: o que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? A grandeza desse Deus que controla todas as coisas, a imensidão do universo não era nem o salmista que fez esse trecho bíblico, ele não tinha nem 1 milímetro do que nós temos hoje em termos de dimensão do universo. Ele enxergava com o olho cru, e nós hoje podemos ter uma visão do universo muito mais aprofundada. E só para que possamos refletir um pouco da grandeza do nosso Deus que estamos falando aqui, eu vou pedir para que o nosso cooperador ali solte um pequeno vídeo de 3 minutos, que ele vai trazer um zoom a partir do olho de uma pessoa, para você ver mais ou menos como que Deus tem que ajustar o zoom dele para chegar a enxergar você e a mim nesse momento. Pode soltar. Então, irmãos, Deus nos enxerga, para Ele nos enxergar, Ele faz esse exercício de diminuir o poder, o alcance da sua visão. Nós somos um pequeno ponto em meio ao universo, e a grandeza dele se estende pelo universo.
E acredito que esse seja um consenso. A imensa maioria consegue ter fé a imensa minoria da nossa civilização consegue ter fé. É preciso ter muito mais fé para ser um ateu do que aceitar pela razão que existe um Deus criador, projetista, que projetou e calculou todas essas coisas. E como estamos nesse momento, nessa convicção de que há um Criador, e por isso estamos aqui para agradecê-lo, eu quero também dizer que este Criador, ele tem um interesse na vida do homem. Ele tem um interesse de se revelar ao homem. Como esse versículo, o salmista indaga e se choca e pergunta para si mesmo que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Há pessoas que defendem que tudo bem, existe um Deus que projetou todas as coisas, mas eu não acredito que esse Deus tenha interesse em interagir com o ser humano. Mas essa não é a visão bíblica. A Bíblia nos revela um Deus que se interessa pelo homem. Em Malaquias capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz assim, que desde a nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Isso está no coração de Deus. Isso está pulsando no coração de Deus. Ele quer que o nome dele seja reconhecido, adorado, venerado em todas as nações, desde a nascente do sol até o poente do sol. Ele quer se revelar ao homem. Ele ama os seres humanos. E uma outra impressão da digital de Deus, que nós podemos olhar para nós mesmos e constatar, é o código de ética e moral que todo homem tem. Todos os homens foram cravados no seu coração um código de ética e de moral escrito pelo Criador. Ainda antes que você se pergunte e diga aí por que então existem os homicídios e os pedófilos, a pedofilia e tantos outros crimes. O homem pode até ultrapassar esse código de ética e moral do seu coração, mas ele não quer dizer que por isso não esteja escrito. Nenhum homicida que é capaz de matar e tirar a vida da outra pessoa vai deixar de se sentir injustiçado se alguém vir tirar a vida do seu filho, da sua mãe, do seu familiar. Está escrito no coração de todos os homens que tais condutas é errado, afronta a essência divina. E isso é uma outra impressão da criação de Deus e do interesse que Deus tem em se relacionar com os seres humanos. Ele nos criou com um código moral e ético no nosso coração e com um espírito que ganha vida, ganha fôlego quando nós nos aproximamos de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E Ele tem tanto interesse conosco, com a nossa vida, que diz o Salmo 139 que nós lemos. Nós lemos esse Salmo 139 no início do culto, que acerca da grandeza desse Deus, que antes que a palavra nos chegue na boca, tu já nos conheces, já sonda o que se passa no nosso coração. Deus, Ele tem tanto interesse na tua vida e na minha vida, que Ele conhece o íntimo e o profundo do nosso coração. A Bíblia diz que quando ainda éramos informes no ventre da nossa mãe, ali o Senhor já nos contemplava. Quando nossos ossos estavam em processo de formação, ali o Senhor já nos discernia por frente, por trás e pelos lados. Aleluia. Como a ilustração que nós vimos, a visão de Deus tanto se amplia nos limites do universo, como se restringe aos limites dos mais pequenas divisões do nosso ser,
dos átomos e das moléculas, Deus consegue discernir o mais íntimo e profundo do nosso ser. E esse Deus, amados irmãos, Ele tem um plano para todos nós. Ele tem uma vontade revelada através da Bíblia Sagrada. Se você crê que existe um Deus Criador, e se você crê que esse Deus quer se relacionar com o homem, comece, então, a colocar em posição de reverência a Bíblia Sagrada. Assim como os operadores do direito têm a Constituição Federal como a maior referência em que todas as leis estaduais e federais e municipais têm que se submeter à regência e à jurisdição e às diretrizes e os princípios constitucionais, nós precisamos, como homem, como profissionais, como engenheiros, nos submeter aos princípios esculpidos na palavra de Deus, porque existe um Deus Criador dos céus e da terra, e este Deus tem o interesse de se relacionar com você e comigo, e assim o fez, e assim se revelou através da palavra de Deus. Jesus Cristo, em João capítulo 5, versículo 39, ele assim disse: examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e vós cuidais ter a vida eterna nelas. É no estudo das Escrituras que vocês vão encontrar a esperança e a fé de uma vida após a morte. Não é na prática de uma religião, não é no sacramento que você possa obedecer, não é na roupa, não é num título que você possa ter, não é no patrimônio que você possa formar, mas sim no estudo das Escrituras. E, irmãos, esse Deus Criador, o versículo 5 e 8 do Salmo capítulo 8, peço para que você nos direcione. Apesar dessa grandeza de Deus, Ele intentou fazer o homem e deu ao homem glória, honra, e deu ao homem a capacidade de projetar, deu ao homem a capacidade de planejar, deu ao homem a capacidade de controlar, o versículo 6, controlar e ter domínio sobre toda a terra. Deu ao homem capacidade de projetar tantas coisas que nós vemos e ficamos abismados com o poder de criação que o homem tem. E a engenharia civil é uma das ciências, é uma das ferramentas, um dos instrumentos que nos capacita a construir tantas criações, tantas coisas belas, tantas pontes, edifícios, tantas obras faraônicas, que nada mais é do que uma pequena delegação da autoridade divina, uma delegação da glória da criação divina. Então você estudou esses cinco anos e tem a capacidade hoje de projetar e assinar grandes projetos. Isso é uma delegação que Deus outorga a vocês. Uma parte da ação de Deus, vocês passam a ser então pessoas capazes de projetar, planejar e executar. Mas que assim o façam reconhecendo a pequenez das suas vidas. Não deixem esses conhecimentos lhe ensoberbecer o seu coração. Porque quando nós olhamos para o universo, nós vemos que nós não somos nada. Não passamos de mísero grão de areia diante da grandeza de Deus. Mas somos de alguma forma agraciados por Ele, com o dom da criação, de projetarmos, de termos domínio. E a terra está aí para ser conquistada. Vocês têm saúde, idade, mente fresca, boa vontade, perseverança, porque assim não teriam chegado até aqui se não tivessem essas qualidades. E que assim o possam fazer, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus. E deixo então
para encerrar essa pequena palavra, duas admoestação. E peço para que vamos nesses dois textos. 1 Pedro capítulo 3, versículo do 11 ao 12. Já estamos na nossa conclusão e queremos deixar como uma demonstração, uma recomendação da parte de Deus, desse Deus criador dos céus e da terra, desse Deus tão grande, tão glorioso, que se importa com você, que delegou parte do poder da criação, da sua glória a você. Assim vem a recomendação da palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 3, versículo 11. Possamos estar formando aqui cidadãos honestos, tementes a Deus, que se apartem do mal, que saibam que mais do que leis de homens e leis jurídicas e leis das empresas que vocês vão entrar, mais do que isso, vocês têm um Criador que outorgou a vocês o dom da vida e o privilégio dessa formação, e que vocês vão prestar conta não somente aos homens, mas a esse Deus. Que possamos ser cidadãos aptos a honrar o nome de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 11, são admoestações para vocês guardarem. Aparte-se do mal e faça o bem. Busca a paz e siga. Versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Vocês viram ali o vídeo que a gente mostrou, como que Deus, na sua imensa grandeza, é capaz de ajustar o zoom da sua visão e ir descendo até chegar ali no planeta Terra, no seu continente, no seu país, no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, no seu apartamento, na sua residência, na sua casa, até o seu pensamento. Assim Deus procura quem honre o seu nome, quem honre os seus mandamentos, mas também Ele procura e se posiciona contra quem faz o mal. Que possamos guardar isso no nosso coração. Eu preciso honrar esse Criador. Eu preciso andar em temor diante de Deus. Nós, se tivermos oportunidade de fazermos algo errado, com a certeza de que ninguém vai nos detectar, que possamos ter a certeza que estamos diante do Deus Criador dos céus e da terra, cuja todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Bendito seja o nome do Senhor. Guardem esses versículos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 11 e 12. E, por fim, como conselho e administração final, Salmo 128, pode abrir lá, versículo 1 e 4. A esses formandos e a todos nós que estamos aqui, familiares, convidados, a palavra de Deus está voltada para eles, mas com aplicação para todos nós, até para mim que estou falando. Salmos 128, versículo 1, eu peço também para que nosso cooperador abra lá, para que todos acompanhem, e assim nós estamos encerrando essa pequena reflexão. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como eu disse, existe um Deus Criador. Esse Deus Criador, ele é pessoal. E esse Deus, como é pessoal, tem o desejo de ser adorado e reconhecido. E assim ele proporcionou a oportunidade do homem de assim o servi-lo através das sagradas Escrituras. É pelo estudo e o exame das Escrituras
que podemos ser bem-aventurados e andar nos seus caminhos. Não podemos nos deixar nos limitar em nossos próprios pensamentos. Porque quem é o homem diante da grandeza de Deus? Irmãos, 25 anos, eu não sei a idade que vocês têm, 23 anos, 22 anos, não é nada perante a grandeza do nosso Deus. Não possamos nos considerar sábios. Às vezes um homem quer ser sábio aos seus próprios olhos e diz: eu não preciso de Deus, eu não preciso da Bíblia, eu posso decidir o que é certo e o que é errado. Mas os caminhos de Deus estão revelados na Bíblia Sagrada. Estude-a, observe-a, guarde-a, e assim você será bem-aventurado. Do trabalho, eu vou ler na versão que está ali para ajudar o entendimento. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Deus abençoe a vós. Guardem essas palavras no coração. Procurem seguir esse caminho. Em nome de Jesus. Convidamos o grupo de louvor.